Muito boa noite, bem-vindo à programação da Canção Nova. O Além da Notícia desta noite será especialíssimo. Encerrando o mês de maio dedicado à Virgem Maria, vamos mergulhar na devoção mariana mais forte do estado do Espírito Santo. A devoção a Nossa Senhora da Penha e também uma das maiores do Brasil. Mesmo com a Festa da Penha 2025 já concluída, queremos ir além da celebração. Vamos falar da presença viva de Maria no coração dos capixabas, da missão evangelizadora da Igreja e do impacto dessa fé na vida das pessoas e no desenvolvimento de toda aquela região. A conversa é com o arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Mesari, e é conduzida pela nossa jornalista Liana Nunes. O atual arcebispo da Arquidiocese de Vitória é Dom Ângelo Ademir Mesari, nomeado pelo Papa Francisco em 30 de dezembro de 2024. Dom Ângelo é reconhecido por sua dedicação à formação de novos sacerdotes e pelo compromisso com a evangelização, especialmente nas comunidades periféricas. E é com ele que nós conversamos a partir de agora. Dom Ângelo, seja bem-vindo à TV Canção Nova e de já muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. Eu que agradeço, uma grande alegria mais uma vez estar convosco, saudando a todos, né, os irmãos e irmãs, amigos, aqueles que acompanham a Rede Canção Nova, e poder partilhar convosco um pouco desse momento também da minha vida, da minha missão e de nossa arquidiocese. É sempre uma alegria também. E que bom que estão aqui conosco em Vitória. O senhor que chegou recentemente à Arquidiocese de Vitória, no dia 22 de fevereiro de 2025, tomou posse na Arquidiocese. Já ao longo desses 2 meses, o que o senhor vem percebendo dessa igreja particular? Antes de tudo, recordar que fui surpreendido com essa nomeação. Eu era bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo há 4 anos. E surpreendido pelo Santo Padre, o Papa Francisco, com essa nomeação. Aqui me coloquei à disposição, aqui cheguei, e 22 de fevereiro, então, tomei posse. Posso dizer e expressar assim a minha grande alegria, também gratidão a Deus, por ter me enviado aqui, pelo povo que me acolheu. Então, de um modo geral, toda a arquidiocese, o clero de modo particular, os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, os fiéis leigos e leigas. Então, nesses 2 meses, já em todos aqueles momentos, celebrações, visitas, eventos, encontros, reuniões, têm sido momentos assim muito gratificantes, onde me sinto verdadeiramente um pastor e o povo me acolheu também como pastor enviado por Deus. Então, é uma experiência de graça, de muita fé, de muita esperança, e assim, muito feliz por estar aqui, onde Deus me enviou pela Santa Igreja. E já quero aproveitar, Dom Ângelo, para a gente apresentar um pouco mais essa arquidiocese. A gente conversava antes mesmo de iniciar a entrevista, em termos de números, de paróquias, do próprio clero, como que essa arquidiocese é formada? Então, a Arquidiocese de Vitória, que é sede metropolitana, aqui faz parte do Estado do Espírito Santo, então aqui com Vitória são mais 3 dioceses, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e São Mateus. Então, o arcebispo é, né, o metropolita dessas 4 dioceses, que tem por missão evangelizar. Só a Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, são 92 paróquias, pouco mais de 1000 comunidades eclesiais, sem contar todas as outras realidades tão bonitas de instituições, obras sociais, escolas, enfim, é dizemos assim, uma multiplicidade e riqueza de tantos dons, tantos carismas. O clero da arquidiocese hoje, somando os da arquidiocese do clero secular, que são em torno de 110, mais 50 e poucos, estou aprendendo os números exatos ainda, somam em torno de 165 presbíteros entre o clero secular e religioso de ordens e congregações. Enfim, para atender toda essa demanda de evangelização, é um número grande, mas temos necessidade de muito mais. Enfim, uma arquidiocese que tem uma longa história, né, que serve a esse estado inicialmente, era a única diocese do estado, agora com as demais dioceses, então formamos, dizemos, esse corpo, né, essas igrejas particulares que estão a serviço da evangelização.
é um tempo de aprendizado, de conhecimento que vai muito tempo ainda, né? Não se conhece uma realidade assim do dia para a noite, serão meses e meses, mas o importante é estar juntos, caminhar juntos e colocar-se à disposição, servir com amor, né? Ao longo desses 2 meses, inclusive quem vem à Vitória, a gente consegue perceber a fé do povo capixaba, né? Não é à toa que hoje a festa da Penha, que este ano, a edição de 2025, completou 455 anos, é uma fé consolidada na devoção mariana. O senhor consegue perceber isso também como igreja? Então, historicamente, né, nós lemos nos livros, aqui tem as 2 grandes marcas, os jesuítas, aqui morreu José de Anchieta, aqui na Arquidiocese de São Paulo temos a cidade de Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, que pertence à Arquidiocese de Vitória. E os franciscanos que chegaram mais ou menos no mesmo período. Então temos aqui a marca, né, da fé religiosa católica vinda, né, da Europa, marcada pelo jesuíta São José de Anchieta. Temos aqui os caminhos de Anchieta. Anchieta morreu aqui em Vitória, não é? E temos o seu santuário, e os franciscanos, então, com o santuário de Nossa Senhora da Penha, 1570, que é hoje, né, um dos maiores santuários marianos, dizemos assim, do Convento da Penha, de todo o Brasil. Então a gente pode dizer que o povo capixaba, né, que aqui eram, né, terras e colônias indígenas, certamente, foram marcados pela colonização portuguesa inicialmente, depois aqui teve outras colonizações, né, como os italianos, alemães, também vieram de matriz católica. Então temos aqui marcada, né, nas raízes, e eu acho que isso é o mais impressionante, assim, que me tocou também. Isso é, não se pode falar do povo capixaba sem as marcas religiosas, da fé, né, a fé transmitida, a evangelização de Anchieta e os seus religiosos, os jesuítas, e a marca mariana, né, de Nossa Senhora da Penha, tanto assim que ela é padroeira do Estado. Então, são marcas que estão aí. Você não pode, dizemos assim, caracterizar o povo, a sua cultura, o seu modo de ser, o seu estilo, os seus costumes, sem a marca da religião, sem a marca da fé, que é uma fé, né, preponderantemente mariana. Então, quem vem aqui tem que conhecer o convento da Penha, né? Quem tem que vir aqui tem que subir as escadas, tem que fazer as procissões, né, no oitavário da Penha, da grande festa da Penha, que é sempre logo após a Páscoa. E Anchieta, né, que ainda é uma grande realidade a ser redescoberta, revalorizada, após a canonização pelo Papa Francisco de São José de Anchieta. Aqui se tornou também Anchieta hoje o 2º Santuário Nacional da Conferência Episcopal. Então temos aqui marcas essas, né, mas tem outras, mas que marcam, então assim, poderíamos dizer as raízes, dizemos aquele substrato cultural, religioso, né, que identifica o povo capixaba e o povo dessas cidades e desse estado. Não dá para separar. Há um respeito, o senhor consegue também perceber tudo isso, já que hoje essa devoção mariana é muito mais do que a fé, também traz essa realidade de um patrimônio cultural do próprio estado. Poderíamos, de fato, dizer que é uma realidade cultural, social, política, religiosa, marcada por essa presença de Nossa Senhora da Penha. E como o santuário é aquele que está lá no alto, né, no convento, antigo convento, onde os franciscanos se instalaram em cima daquela pedra, então ela é como um sinal, né, um grande farol, porque está em cima do mar, né, na beira-mar, e como aqui tudo tem muitas costas, os mares, então tudo isso marca a presença então da primeira evangelização no Brasil, com os jesuítas e com os franciscanos. Então é uma experiência muito bonita que a mim está me enriquecendo muito, redescobrindo a cada dia essa riqueza. E são expressões tão bonitas, sabe? São expressões assim muito belas da fé, do respeito, da dignidade e a presença de Maria, né, que então realmente identifica esse povo e lhe dá aquelas características, então, por exemplo, da acolhida, do respeito, de uma certa maternidade e paternidade. Enfim, nós temos uma mãe, né? Eu acho que isso é importante. Nós temos uma protetora, nós temos uma guardiã, aquela que lá do alto do convento da Penha, né, naquele pequeno convento, na sua imagem, protege e nos guarda, né, a todo o povo. E a gente consegue perceber na essência que há também uma diversidade ali, no sentido de famílias, idosos, crianças, jovens, né? Então, assim, é um todo, é a igreja viva.
Então, isso eu acho que é uma das coisas hoje tão importantes na evangelização. Hoje nós vivemos um problema na evangelização, um desafio mais que um problema, porque a evangelização em todos os tempos tem os seus desafios. Hoje, né, a gente sabe que na história da evangelização, do anúncio da fé, do testemunho da fé, sempre teve muito a característica da família, então de pais para filhos, de geração em geração. E o atual momento cultural quebrou essa rede de transmissão. Então, a devoção e a piedade popular, eu acho que aqui é importante ressaltar, né? No Brasil temos tantas experiências bonitas da piedade popular que marcam o povo. Então, aqui ainda se observa, né? E de pai para filho. Então, é muito importante que os avós, os pais, os filhos ainda ouviam nesses dias, eu vou com meu filho, eu vou com uma filha para a Romaria, a gente vai caminhar junto, vai fazer a Romaria, as Romarias que tem aqui, que são várias. Então, de pai para filho, né? De avó para neto. Então a gente vê muito isso, né? Aqui nós temos aquela famosa tradição da Romaria dos Homens, que agora se tornou Romaria da Família, isso é, ampliou, isso é, aumenta o número, mas todos se unem no mesmo tempo, no mesmo lugar, para caminhar. É um fruto, não é, Dom Ângelo, que é plantado ali no coração dessas novas gerações e que com certeza pode fazer a diferença no mundo, né, para os próximos tempos, tempos tão desafiadores que a gente vem vivendo, justamente sentindo a necessidade dessa nova evangelização. E o testemunho é importante, porque vivendo essa experiência, né, e essa festa dura uma semana, porque são 8 dias, do domingo da Páscoa até a segunda-feira, que é feriado aqui do Estado, Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Estado, então tem aí 8 dias que passa o segundo domingo da Páscoa, que justamente vai marcando então esse testemunho público. Então isso é um sinal, porque mesmo aqueles que às vezes estão aí nas ruas, que vêm, né, que participam, que acompanham ou não acompanham, depois há também, aqui é importante ressaltar, uma grande cobertura dos meios de comunicação. Então as redes de TV, que são redes nacionais, as redes católicas, hoje as mídias sociais, né, todos esses meios ajudam a difundir e a divulgar a própria Canção Nova, né, que passa por aqui todos os anos fazendo a cobertura. Então tudo isso vai levando. E é esse testemunho que eu creio não nos deixa perder essas raízes, né? A gente sabe que a morte de uma cultura, a morte de um povo, ou a morte de uma sociedade passa quando ela exclui a fé, né? Então é importante saber, e aqui a fé cristã, a fé católica, mas a fé cristã, diríamos, porque era um valor universal, né, em Jesus Cristo, ela vai continuar, creio, por muitos e muitos anos e séculos ainda, marcando esse povo e transmitindo de geração em geração essa fé e esse amor a Jesus Cristo, a Igreja e a Maria. A juventude, em especial, vem enfrentando muitos desafios, desde a ansiedade, o próprio isolamento, em certos casos, a descrença, por conta até mesmo das realidades mundanas que hoje se tem. Como que a igreja, então, especialmente trazendo essa realidade para a igreja particular de Vitória, tem enfrentado essa realidade com a juventude local? Então, eu estou numa fase de conhecimento, mas eu sei que aqui há um grande trabalho, né, recentemente, logo que eu cheguei, eu participei aqui, né, do tempo de carnaval, dos 3 dias, com uma multidão de jovens, né, na festa da Penha tradicional, né, a vigília dos jovens. Então essa vigília reúne centenas, milhares de jovens também. Então é assim, é uma realidade nova, desafiadora, no sentido de ir ao encontro, de estar junto com eles, de aproximar-se deles, de ajudar as famílias a acompanhá-los. Então isso aí, a catequese, a iniciação à vida cristã, a presença bonita nas comunidades. É impressionante aqui o número de coroinhas, acólitos, cerimoniários, adolescentes e jovens. Então temos aí, né, uma presença muito bonita em várias realidades. Eu creio nós temos que cuidar bem, temos que apoiar bem, temos que estar juntos. Claro, é notório hoje a diminuição do número de filhos nas famílias, isso diminui os jovens, né? Aqui se faz um grande trabalho com a juventude, também um grande trabalho vocacional, né, masculino, para as vocações religiosas masculinas, também femininas. Então há nos jovens muita disponibilidade, muita generosidade. E eu creio que esse é o caminho, que não tem outro caminho, né, senão esse, né, de formar as novas gerações, mostrar essa beleza, a beleza de seguir Jesus Cristo, de amá-lo, né. Dias atrás, né, eu tive visitando uma penitenciária feminina aqui, né, durante o período justamente da Quaresma,
e também da Festa da Penha, e que, né, eu tinha 400 e poucas, 60 detentas, creio que 80 ou 90% são jovens, mulheres mães. Então é bom recordar também, né, que essa presença da fé, né, o nosso estado também, né, nas periferias há muita violência, muita morte, e quem são atingidos são os jovens, as jovens, né, também muitos casos de feminicídio. Então a fé é um sinal dessa presença de Deus, mas é um sinal da presença na igreja também nas periferias que aqui existem, né, sociais, existenciais, né. Você lembrava mesmo, né, hoje tem as periferias, né, da depressão, né, do isolamento, né, os casos de suicídio. Enfim, é uma presença que a igreja, pelas comunidades, pelo clero religioso, pelos próprios cristãos e cristãs, pelos pais, pelas mães, estar aí juntos acompanhando, né, olhando, amando, servindo e mostrando um pouco esses caminhos, né? Pelo que eu sei, essa Festa da Penha, ela traz também essa presença dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Então é uma experiência muito bonita e temos que acreditar, né? De geração em geração, né? Também nós somos chamados. E o bispo, o clero, de modo particular, que tem essa vocação específica, né? De pastores, através das comunidades eclesiais, tem que estar aí muito junto, apoiar, acolher, e valorizar, estar presente e dar aquele incentivo para que eles possam estar presentes. Me impressionou muito aqui que tem uma acolhida muito grande, né, de coroinhas e acólitos bem pequenos já, né, que começam a fazer as primeiras, porque é um primeiro espaço, é um primeiro ministério, né, uma primeira presença. Mas pensar nos grandes grupos de catequese, né, os grupos de crisma, também, né, uma característica importante aqui, né, que já tem em outras metrópoles. Eu percebi agora, né, na vigília pascal, né, que é a noite do batizado também dos catecúmenos, o grande número de adultos sendo batizados. Então é uma realidade nova no país, em muitos lugares, mas também nas capitais, nas metrópoles, começa então agora um novo grupo de pessoas que não tiveram, talvez por várias razões, oportunidade de se converterem ou se verem o valor da fé, e hoje adultos recebem o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, então também fazem o caminho da catequese. Então está tendo aí também uma grande mudança cultural, né, do universo religioso também, onde por opção, por escolha e por chamado muitos vão. Enfim, vamos olhar com confiança, né, amar os jovens, animar as famílias, né, para que nos seus filhos tenham essa presença e possam eles também fazer o caminho da fé. O senhor falava dos coroinhas e eu recordei que a minha caminhada na igreja começou também sendo coroinha, ali por um chamado, às vezes no final da missa, um comunicado, estamos precisando de crianças, jovens que possam se disponibilizar a esse serviço, e muitas vezes, dentro dessas realidades, a igreja está sendo uma voz muito importante no coração daquela formação, né, como pessoa. Então, a partir dali, dessa minha realidade como coroinha, claro, aí depois eu fui entrando em outros grupos, em outras pastorais. É isso mesmo, né, Dom Ângelo? A gente precisa desse chamado, precisa estar com o coração aberto para esse chamado de Deus? Hoje nós temos que incluir a família, né? A família como um todo é o grande valor, o grande dom. A gente sabe os desafios que hoje viver o sacramento, né, com família como sacramento também, mas a família está aí, ela é formada de tantos modos, ela existe, na prática estão aí os pais, as mães, os filhos, aqueles que são agregados. Então essa atenção à família, promovendo depois também o sacramento do matrimônio, mas sobretudo estando presente. A conversa está boa, a gente interrompe por pouco tempo. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouco retornamos com a continuidade desse diálogo prazeroso com Dom Ângelo Mezzari, arcebispo de Vitória. Finalzinho de maio, o nosso programa está fazendo uma homenagem à Nossa Senhora, mostrando uma das maiores festas marianas do Brasil. Estamos hoje numa entrevista com Dom Ângelo Mezzari, arcebispo de Vitória, Espírito Santo, onde acontece a Festa da Penha. Agora ele nos fala das experiências bonitas que tem vivido na arquidiocese, dos gestos de solidariedade que encontra nas comunidades e do rosto mariano da Igreja Capixaba. O senhor tem um olhar muito especial para essas questões das vocações, das formações vocacionais, mas tudo começa com a formação. É importante valorizar essa realidade? Então, atualmente eu sou presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados de Vida Consagrada da CNBB.
eu fui eleito, né, também pelo carisma meu, né, que é o rogai ao Senhor da Messe, mas também pelo trabalho que eu fiz aqui, né, na Igreja do Brasil, da América Latina, nos anos que eu era sacerdote como religioso rogacionista. Então, desde 2023, eu sou presidente dessa comissão. Essa comissão acompanha desde a pastoral vocacional, né, depois os presbíteros, os diáconos, os seminários, a vida religiosa, os institutos seculares, a Ordem Virginum, acolhe também, né, e prepara os novos bispos que são ordenados. Então, o meu olhar pessoal, mas o olhar também de vocação e de missão, e agora também como responsabilidade, é sobre essa grande necessidade do, dizemos assim, do despertar, do acompanhar e do formar as novas vocações. É claro que nessa comissão estão as vocações, diríamos assim, de especial consagração, né? A vocação matrimonial faz parte de outra comissão, né, que é vida e família, como também o laicato, os ministérios e serviços leigos. Mas quando se fala de vocação, falamos de ministérios, de serviços, também de consagração, também, né, daqueles que são chamados para o ministério ordenado. Então é um desafio, mas é também muita esperança. Eu vi aqui na Arquidiocese, mas em outros lugares, hoje ainda temos essa graça em todo o Brasil, de muitos jovens, né, dizemos jovens adultos, também já formados, que fazem o caminho, né, da formação, todo aquele itinerário que tem que fazer, né, para seguir, por exemplo, a vocação sacerdotal, assumir o celibato, então, para serem presbíteros da igreja. Hoje temos um número significativo, por exemplo, de diáconos permanentes, né? Nossa arquidiocese tem mais de 60, no Brasil são mais de 5.000 diáconos permanentes, né? Isso presta um grande serviço às comunidades, também no âmbito da caridade e da liturgia. Né? Se pensarmos os consagrados, né, a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, né, são quase 30.000 entre religiosos e religiosas. Depois as novas comunidades, né, comunidades de aliança e vida também, que tem, né, leigos consagrados e consagradas. Né, se pensarmos aí enfim, nós temos aí uma multidão, os institutos seculares. No Brasil se começa, né, a revalorizar a mais antiga forma de vocação, que é a Ordem das Virgens. No Brasil, creio que já são mais de 500 mulheres que se consagram, né, na igreja particular, nas mãos do bispo, vivendo, então, a sua consagração virginal. Então, nós temos, assim, uma diversidade, uma riqueza muito grande de viver, homens e mulheres, a sua vocação, servindo a Deus, santificando a própria vida, né, porque a gente não pode esquecer que vocação, antes de tudo, é para santificação pessoal, né? É um chamado de Deus que nos faz seguir Jesus, tornar seu discípulo missionário, para santificar, se santificando, se santificar a comunidade e o povo de Deus, né? Então a vocação não é uma profissão, né? Senão seria muito fácil, né? Cada um que quer ser aquela, não é, né? É um modo de ser, é um modo de vida, como todas as vocações na igreja. E é claro, hoje é importante porque existem essas vocações sem a vocação matrimonial, familiar. Então, hoje também nós nos damos conta, na Igreja do Brasil e do mundo, e o Papa também alertou sobre isso, que temos que promover a família, né? Promover a família, a vocação da família, a grande riqueza e o dom que é o sacramento do matrimônio, e dessa família, porque é da família que vêm os filhos e filhas, e é de onde vêm as vocações. É uma abertura também, né, para as novas gerações, esse chamado que vem a partir de um anúncio feito entre gerações pela igreja. Estou falando agora, claro, em São Paulo eu já tinha visto isso, né, jovens profissionais, universitários, universitárias, já com trabalho, já com a vida. Aqui mesmo no nosso seminário da Arquidiocese, os jovens padres já conhecia aqui arquiteto, engenheiro, médico, jornalista, enfim, que tinham a sua profissão, a sua vida, sempre no caminho, e hoje deixaram tudo, continuam servindo do seu modo, né, para seguir Jesus como presbíteros, e assim em todos os campos, né? Mas a igreja toda que assume a sua responsabilidade vocacional, né? Pais, mães, famílias, todos devem se responsabilizar pelas vocações. E o senhor falava justamente sobre isso, pais, famílias que acompanham e que precisam acompanhar esse processo de decisão vocacional, mas o senhor acredita que ainda há uma certa dificuldade de aceitação por parte da família? E quem vive essa realidade, de que forma, então, pode pedir ajuda à própria igreja, né? Eu acho que assim, um grande desafio é o déficit populacional, então as famílias hoje por várias razões, né, tem menos filhos,
Então, um filho, uma filha, a gente sabe que é sustento, às vezes, dos pais, né, da mãe. Então, ali há um desafio concreto. Outro, às vezes, os pais não compreendem essa decisão dos filhos, né? Às vezes, alguns criam obstáculos. Há aqueles que apoiam, incentivam, né? Eu sei aqui mesmo agora, esse ano, um jovem, né, de uma família que estava promovendo esse jovem também, família de fé, né, família católica, praticante. E esse filho era, sabe, a pessoa que poderia continuar toda aquela que era a missão da família, os negócios e tal, estudando já fora, né? E ele, o desejo dele é ser padre, deixou tudo agora e veio para o seminário. E a família está apoiando, né? Apesar de tudo, da expectativa que tinha, né, para ser, por exemplo, um empresário, ser alguém assim, acolheu isso, né? Então acho que a mensagem, né, eu sempre ouvi assim, né? Quem é religioso, sacerdote, eu lembro por mim mesmo, eu sou filho mais velho, né? Meu pai me levou para o seminário quando era pequenininho, lá no sul de Santa Catarina, com tantos outros irmãos. E eu nunca esqueço que meu pai abriu mão de mim, né? Que eu cuidava, fui para o seminário muito pequeno, eu tinha 12 anos. Então, meu pai que me levou. Então, eu sempre ouvi assim, nossa, mas os padres abandonam a família, os consagrados abandonam a família. Pelo contrário, né? A experiência mostra que aqueles que estão mais próximos, não só fisicamente, porque não é só essa presença que os pais precisam, né? Os pais precisam de uma presença de fé, uma presença de amor, uma presença de afeto, e são aqueles que estão muito próximos. E depois criam laços tão bonitos com os demais irmãos, com os familiares, que cria aquela unidade. Então, um padre nunca está longe da família, pode estar morando não sei aonde, né? Como eu morei, né? Longe da família, né, missionários, mas eles estão sempre perto na oração, no contato. Então é uma experiência muito bonita que vale a pena dizer aos pais e mães, se o filho tem vocação também, né, sacerdotal, de consagração religiosa, apoiem, sustentem, porque é um grande dom, é precioso tudo isso, né? Nunca, jamais saberão a medida desse amor que eles têm. Muitos frutos com certeza virão também para essa família. Muitas bênçãos, muitas... É um testemunho aqui próprio de Dom Ângelo e trazendo também para essa realidade agora da Festa da Penha, edição de 2025, mais de 2 milhões de pessoas participaram desse momento de fé. Inclusive, a nossa equipe acompanhou de perto, fez a cobertura da Festa da Penha 2025. O senhor acredita, Dom Ângelo, vivendo essa experiência, claro, pela primeira vez, o senhor chegou recentemente na Arquidiocese de Vitória, que a devoção à Nossa Senhora da Penha, uma das mais antigas do Brasil, esse título mariano revela também a alma do povo capixaba? Eu acho que revela, sim. Acho que a presença de Maria e essa história que eu estou aprendendo a conhecer pouco a pouco, agora vivendo essa experiência também da festa, porque a festa é a festa, né? E depois uma coisa que já, uma das tantas coisas que me chama a atenção, né, é que essa festa recorda então as alegrias da Páscoa, né? Por isso chama Nossa Senhora das Alegrias, porque Maria viveu a alegria do Cristo ressuscitado. E justamente essa festa tem essa tradição na sua origem, lá na Espanha, Portugal, né? Que era, na época era uma coisa só. Que era justamente Cristo ressuscitado teria, né, uma tradição aparecido primeiro à sua mãe, né? Então por isso a Nossa Senhora da Alegria, né? A Nossa Senhora das Alegrias. Mas traz também um segundo aspecto muito bonito, que é justamente, né, Maria Madalena, depois os primeiros apóstolos, que se alegram com a presença de Cristo ressuscitado. Então Maria, a mãe de Jesus, que depois estava presente, né, até o dia de Pentecostes, lá no cenáculo, então a presença de Cristo ressuscitado traz. E o que me chama a atenção aqui, porque é uma festa só, viu? Quer dizer, é o tempo da Quaresma. Né? Uma semana de festa. Depois tem a Semana Santa, com tudo aquilo que é muito forte. Aqui sim, também as tradições da Semana Santa, né? Com também as tradições populares da Semana Santa. Depois a Páscoa, então a alegria da Páscoa continua. Eu até brinquei com os padres, né, dizendo assim, eu acho que a Arquidiocese de Vitória, aqui no Espírito Santo, é a única arquidiocese que os padres não tem aquela folguinha depois da Quaresma e da Semana Santa, das alegrias da Páscoa, segunda-feira, que dá um pouquinho de respiro a toda a igreja, aos leigos, sacerdotes também.
Então aqui tudo continua, né? Tudo continua. Vai mais uma semana e vai até a segunda-feira, porque tem o segundo domingo da Páscoa, que é o da misericórdia, né? Da Divina Misericórdia. E a segunda-feira, então, que inclusive, né, aqui no Espírito Santo é feriado estadual, e marca então essa grande festa. Então, Maria está presente, né? Ela faz parte, ela renova essa alegria da presença de Cristo vivo e ressuscitado, ela mesma vive as alegrias dessa ressurreição, e depois, né, como sabemos, em Pentecostes, ela vai confirmar também os apóstolos, está aí presente recebendo o grande dom do Espírito Santo. Então Maria verdadeiramente é agraciada, isso é muito notório, é muito visível, né, e faz parte, e essa imagem, né, a imagem, né, tem em todo lugar, se você for em qualquer lugar aqui, é bom que você ande também, viu, com uma imagenzinha de Nossa Senhora da Penha, porque é um lugar que não tiver, claro, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas Nossa Senhora da Penha, né, parece que falta alguma coisa. Então, ela de todos os modos está aí. Foi a imagem que eu mais ganhei quando cheguei aqui. Então, eu estou super protegido aqui com a imagem Nossa Senhora da Penha. Então, o sinal da presença amorosa, da presença materna, da presença também que anima a comunidade cristã, de Maria que está presente, né, no serviço da evangelização, né, de Maria que caminha juntos, né? O sentido aqui de todas as peregrinações são romarias mesmo, né? E romaria remete muito a Maria, né? Romaria, então remete muito a Maria. Há romarias aqui, né, nessa festa de todos os modos, para todos os públicos, né, para todas as pessoas. Então é o sentido assim da peregrinação mesmo, né? A caminho do encontro com Cristo, também o horizonte da vida eterna. E nesse ano foi tão bonito porque o tema, né, com Maria, peregrinos da esperança, acolhendo, né, o apelo do Papa, que foi do Papa Francisco, para o Jubileu da Esperança. Então estamos todos em peregrinação e vamos continuar o ano todo. E era justamente sobre isso que eu ia comentar. Nós estamos vivendo o ano jubilar da esperança e, quer queira ou quer não, Dom Ângelo, essa festa também, ela traz muito consolo, refúgio para aqueles que sentem as suas dores, suas vidas, os seus desânimos, as suas tristezas, reanima, restaura também o coração? Então, acho que aqui, né, dá para viver bem essas duas experiências tão profundas da fé. Né, na Semana Santa, né, e sobretudo na Sexta-feira Santa, essa humanidade de Cristo, né, do seu sofrimento que toca o coração humano. Então é de consolo, é de conforto, é de compreensão da própria humanidade e da própria realidade. E a presença de Maria, né, na semana seguinte, que traz essa presença verdadeiramente dessa mulher forte, né, que deu o seu sim, que caminhou com o seu filho, esteve presente até os pés da cruz, ali com ele acolheu nos seus braços, né, acompanhou a sua história, esteve presente na comunidade cristã. Então a humanidade profunda de Maria, que a torna, né, a mãe do Redentor, a mãe do Salvador, e essa humanidade profunda de Jesus Cristo, das suas dores e os sofrimentos. Então a gente pode dizer aqui, né, que verdadeiramente aquela palavra que muitas vezes não é bem compreendida, mas eu acho que a gente pode aplicar. A maternidade e a paternidade divina, né? Então que se expressa por Maria, né, e no sofrimento de Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Então esses traços são muito, assim, são marcantes e fazem parte da nossa fé como de modo geral. Eu acho que nós temos que guardar, né? Isso é, a nossa fé ela é muito concreta, ela responde e se expressa naquelas que são as realidades nossas também, das fragilidades, das doenças, das enfermidades, das alegrias, das tristezas. Então, Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora da Penha também para dar essa esperança que vem de Cristo ressuscitado, onde a violência, né, é vencida, a morte é vencida, onde se dissipam as trevas, também onde se vence o pecado e a morte, e se torna um tempo também de graça. Então essa maternidade de Maria, né, ela se expressa desse modo também, e nessa piedade tão profunda que aqui temos de Nossa Senhora da Penha. Do que a Virgem da Penha hoje pode ensinar para uma igreja que deseja ser cada vez mais próxima, missionária, solidária? O que a Festa da Penha hoje pode gerar de frutos para a igreja no Brasil? Como festa e como presença de Nossa Senhora da Penha, né, ela marca a origem da evangelização, né, no Brasil, no nosso país, está aqui no início da presença evangelizadora da igreja. Então ela já marca as raízes, né, como em outros lugares, do nosso povo, da nossa identidade.
a mensagem que ela traz hoje, eu acho que é uma mensagem tão bonita, né? Que é verdadeiramente a presença de Maria caminhando com o seu povo, no meio do seu povo. E ela acolhe e recolhe tudo aquilo que o povo vive, as pessoas vivem, né? Então aqueles dramas, os clamores, mas também, né, aqueles gritos de esperança, aquela força que leva, né, a ter coragem, a ter fé. Então com Maria, né, para Jesus, né, aquele dito tão antigo, né, por Maria até Jesus, né, por ela chegamos a Jesus, podemos conhecê-lo mais. Então a mensagem de Nossa Senhora da Penha, né, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de um povo que acredita, é uma expressão também de uma piedade tão profunda, enraizada naqueles valores mais profundos, é também uma mensagem, né, de unidade, de comunhão, de fraternidade, é um apelo contra a violência, né, contra toda a morte, né? Aqui no Espírito Santo tem uma história dos anos 90, que foi justamente essa unidade da Igreja Católica, das igrejas, contra um momento muito difícil do Estado, sobretudo que tinha explodido a violência, e foi em torno de Nossa Senhora da Penha, né? Aquela devoção comum, que depois, com várias iniciativas, estratégias também de todos os modos, em todos os âmbitos, se conseguiu apaziguar e também encontrar caminhos para superar essa violência, essa onda de mortes que aqui havia. Então, Maria também é um sinal de unidade, é um sinal de harmonia, é um sinal de paz. Aliás, onde passa Nossa Senhora da Penha, está Nossa Senhora da Penha, né, ali há muita paz, há muita serenidade. E aqui conjugou bem, né, com os franciscanos, justamente isso, paz e bem, né? Então, né, com Maria, Nossa Senhora da Penha, né, vivermos a paz, vivermos o bem, né? A gente sabe que a paz, o bem, é o Shalom, né, e o Shalom é a plenitude de todos os bens e graça. Que Nossa Senhora da Penha abençoe a todos, né? Proteja, né? Interceda junto a Deus por nós. Que Nossa Senhora da Penha também possa cada vez mais iluminar o seu trabalho pastoral, na condução do povo de Deus nessa arquidiocese. Dom Ângelo, muito obrigada, em nome de toda a equipe da Canção Nova, muito obrigada por essa conversa, por ter recebido a nossa equipe aqui na residência episcopal e por falar ao povo de Deus com tanto afeto, com tanta propriedade, as necessidades, os desejos que a igreja hoje tem para missionariedade. É, com certeza um momento muito importante para todos nós, de aprendizagem, de conhecimento, na certeza e na alegria do seu pastoreio aqui nessa arquidiocese. Eu que agradeço a oportunidade também de levar por toda a Rede Canção Nova, né, a realidade da nossa arquidiocese. Né, vocês acompanham há alguns anos essa grande festa, Nossa Senhora da Penha. Né, aqui no nosso fundo está o santuário, lá no fundo, né, dá para aproximar a câmera. Né? Então, dá um sentido muito bonito que se vê, né, o convento da Penha. Então, aqui é o lugar onde também a gente reza o terço, onde a gente caminha, a gente faz a meditação. A residência que também é o nosso centro pastoral aqui da Arquidiocese. Obrigado a vocês, continuem com essa missão tão bonita de levar Jesus Cristo e o Evangelho para todo mundo. Vamos finalizar então essa transmissão com uma bênção de Dom Ângelo a todos os fiéis, aqueles que nos acompanham nesse momento. Agradecendo a Deus e pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Alegrias que vem do Cristo ressuscitado e continua vivo e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Rogai por nós. Um agradecimento muito especial a toda a Arquidiocese de Vitória, à equipe de Dom Ângelo Mezzari, que nos recebeu com tanto carinho na residência episcopal, nesse cenário tão especial com vista para a cidade de Vitória, Espírito Santo. E no próximo bloco, seguimos com a homenagem a Nossa Senhora e com uma outra entrevista especial, direto do Convento da Penha. Até já. O Além da Notícia de hoje está no estado do Espírito Santo. Está na capital, Vitória, também Vila Velha, Convento da Penha, do pastoreio à montanha. Agora nós subimos ao Convento da Penha para encontrar Frei Gabriel Delandréia, que é guardião do santuário e que nos acolhe com uma vista inesquecível e também com o coração cheio de histórias. Ele nos fala da espiritualidade do convento, da emoção das pessoas que visitam o local e da importância desse espaço sagrado para a fé do povo do Espírito Santo. Acompanhe.
Estamos agora no ponto mais alto do Convento da Penha, esse espaço que respira espiritualidade, local em que milhares de devotos visitam ao longo do ano para prestar as suas homenagens, agradecer, fazer os seus pedidos à Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Alegria. E para falar um pouco mais sobre esse espaço, sobre essa devoção, sobre o significado do Convento da Penha, ao meu lado o Frei Gabriel Della Andrea, franciscano, guardião do Convento da Penha, o frei que hoje é responsável maior pela casa franciscana, pela espiritualidade do local e também pela coordenação da vida comunitária dos frades e da missão do convento. Seja bem-vindo, Frei Gabriel, à TV Canção Nova. Paz e bem, paz e bem, paz e bem também a vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado por essa oportunidade de poder conversar com vocês e trazer um pouco mais desse lugar tão importante que é o Convento da Penha. Ele se torna para nós franciscanos um xodó. E é muito bom poder compartilhar sobre esta casa, esta espiritualidade junto com vocês. Vamos apresentar um pouco do seu trabalho aqui. Eu gostaria então que o senhor falasse quantos freis, quantos frades hoje estão no convento e as responsabilidades de vocês diante dessa realidade de um local tão voltado para a espiritualidade do povo capixaba, do povo brasileiro como um todo. Sim, nós atualmente aqui no Convento da Penha, nós somos uma fraternidade de 6 freis. Eu sou o mais jovem e sou o guardião da casa e outros freis então junto comigo me ajudam dentro desse trabalho, ou melhor, nós nos ajudamos nos trabalhos da casa. Tem um frei que é o Frei Paulo César, que é o vigário da casa, que também assume essa parte da coordenação da liturgia da casa, e os outros freis estão também sempre à disposição dos diversos trabalhos que nós realizamos. Então somos 6, 4 são presbíteros e 2 irmãos. Dentro da fraternidade nós nos dividimos nas diversas funções. Tem um frei que é ecônomo, tem o frei que faz as compras. Os outros irmãos presbíteros estão também sempre atentos às confissões, que é uma grande missão que esta casa realiza, e por isso estão sempre atentos às missas. Enfim, somos uma fraternidade. Eu até pensava no início assim, nossa, vai ser um grande desafio, porque eu sou o mais novo e muito mais novo, né? O frei, que é mais novo depois de mim, tem mais de 20 anos a mais do que eu. Mas a sabedoria deles, os conselhos sempre oportunos, aquele acompanhamento fraterno, fizeram com que eu me sentisse muito em casa. Eu acho que eu também acabo incomodando eles um pouco, porque eu sou bastante agitado, e isso faz com que nós todos também equilibremos entre a inovação, a possibilidade da novidade e também a tradição, a experiência, a sabedoria de quem já viveu muito e sempre tem um bom conselho para contar. Então é um prazer, é uma dádiva, é um louvor a Deus que eu faço de poder morar com esses irmãos que aqui estão. E Deus chama, com certeza é um chamado muito forte na sua vida. O senhor comentava, inclusive, que está há 3 meses, se eu não me engano, nessa missão. E ao longo desse tempo, o senhor que também já veio aqui em outros momentos, né? O senhor não é capixaba, a gente comentava isso também agora há pouco, mas o senhor já consegue sentir a importância desse espaço para o Espírito Santo? Sim, quem vem ao Convento da Penha só se tiver o coração muito frio para não se deixar comover, contagiar com esse convento. Eu me lembro quando eu era frade de profissão temporária, ainda não conhecia o convento, eu via as fotos e eu pensava, nossa, o dia que eu for lá, nossa, não vou ter nem palavras para dizer sobre o convento. E realmente, o dia que eu vi aqui pela primeira vez, eu senti uma paz muito grande, eu senti uma espiritualidade muito forte. É uma terra sagrada e poder agora viver aqui é, de fato, um privilégio. E eu costumo dizer que eu venho aqui como um peregrino, como todos os outros. Um peregrino que tem a oportunidade de morar aqui em cima? Sim, um peregrino que tem a oportunidade de morar aqui em cima, tenho esse privilégio. Mas, por outro lado, é um dom poder também respirar o ar deste santuário. Santa Clara de Assis, ela tinha um costume muito bonito. Depois que terminava a oração das irmãs, no claustro, na capela, melhor dizendo, ela permanecia um tempo lá, porque ela queria colher o veio
do sussurro furtivo de Deus, ou seja, o eco da oração das irmãs. E aqui, quando o convento fecha às 5 da tarde, eu colho o eco das preces, dos louvores das pessoas. E é uma oportunidade encantadora. Tem dias que eu me pergunto, será que eu vou dar conta dessa missão? E de repente as coisas começam a se encaminhar. Então eu já entendi. É Nossa Senhora fazendo o trabalho dela e eu, humildemente, só correspondo com o meu. Nossa, que forte, viu, Frei? Excelente. Aqui trazendo um pouco para o nosso telespectador o sentimento que se carrega nessa missão. E para a gente entender um pouco mais sobre a história desse espaço, do Convento da Penha, eu convido você a acompanhar agora esta reportagem. No alto de um penhasco a 154 metros do nível do mar, está um dos santuários marianos mais antigos e visitados do Brasil, o Convento da Penha. Erguido sobre uma montanha de granito, ele guarda mais de 4 séculos de fé, arte e história. A origem do convento remonta ao ano de 1558, quando o Frei Pedro Palácios, um missionário franciscano vindo da Espanha, chegou ao Espírito Santo com o desejo de evangelizar os moradores da capitania do Espírito Santo. Ao encontrar a elevação rochosa em Vila Velha, Pedro Palácios decidiu construir ali uma ermida, dedicada à Virgem das Alegrias. Era o início do que mais tarde se tornaria o Santuário da Penha. A primeira capelinha foi feita de madeira, mas em 1562 começou a construção da Capela de Alvenaria, onde hoje se encontra o altar do convento. A imagem de Nossa Senhora da Penha, esculpida em madeira, foi trazida de Portugal pelo próprio Frei. Com o passar dos anos, o local foi ganhando importância como centro de peregrinação e devoção. Em 1591, a estrutura foi ampliada e passou a receber maior número de visitantes. No século XVIII, com a chegada dos frades capuchinhos, o convento foi revitalizado e novas dependências foram construídas. As obras tornaram o santuário ainda mais imponente. A Festa da Penha, que hoje é considerada o maior evento religioso do Espírito Santo, teve sua origem exatamente nessa devoção mariana cultivada no convento desde os tempos de Frei Palácios. Hoje, o Convento da Penha é muito mais que um ponto turístico. É um símbolo da fé do povo capixaba, que todos os anos sobe a montanha para renovar sua confiança na Mãe da Penha. Do alto da montanha, entre o céu e o mar, o convento segue sendo o farol de devoção, esperança e paz. Tá aí então uma reportagem trazendo um pouco desse sentimento de viver essa experiência de estar aqui no Convento da Penha. Eu conversava agora há pouco aqui com o Frei, são mais de 4 séculos de história e com certeza cada fiel, cada pessoa que visita esse espaço sai daqui diferente, não é, Frei? Sai com o coração abastecido, é isso mesmo? Sim, são inúmeros os relatos de quem desce a ladeira e às vezes a gente encontra lá por baixo, ou então sai para ir comprar uma coisa no comércio e a pessoa fala, nossa, Frei, eu estava com o coração amargurado, eu estava com o coração doente, com o coração ferido, eu fui ao convento e encontrei a paz, encontrei a alegria. E às vezes até nós não percebemos, mas uma palavra durante a celebração eucarística, na homilia, um conselho dentro do sacramento da confissão, uma bênção que nós fazemos se torna um sacramental para aquela pessoa e que para nós faz parte do dia a dia da missão, mas para ela se torna um estímulo. Esses dias atrás, ali embaixo, uma pessoa me disse assim, Frei, o meu esposo estava com depressão e não queria aceitar fazer um tratamento. E o senhor fez uma bênção, uma oração, e ele então agora aceitou fazer o tratamento, graças a Deus já encontra os frutos desse tratamento. E eu juro que eu não me lembro dessa bênção. São tantas, mas para mim, talvez eu não precisava lembrar, mas para ela, se tornou esse sinal dessa nova vida. Então, quem visita o convento realmente é abastecido pela fé.
quem está com o coração aberto aqui encontra, já na paisagem, uma oportunidade de olhar para o horizonte e ver que a vida é muito maior do que a gente imagina. Eu imagino, na verdade, Frei, o contato que vocês têm com esses peregrinos e tantas histórias que marcam, de fato, a missão de vocês. O senhor contava uma agora há pouco, mas tem alguma outra, assim, que de fato ficou marcada, uma história que ficou marcada na sua vida, de um peregrino que veio, que visitou esse espaço e que trouxe também um pouco da voz de Deus para vocês? Nós temos aqui no convento a oportunidade de viver a Festa da Penha e uma pessoa queria participar. Nós temos uma novena, na verdade, se chama Oitavário, porque são 8 dias, que é a oitava da Páscoa. E ela disse que por muitos anos ela sempre fez o oitavário da Festa da Penha. E ela então disse que no ano passado, eu participei da festa não como guardião, mas estava aqui em nome da província. E essa pessoa, ela se sentou para participar da festa. Ela disse: Frei, ano passado eu fiquei contente que no primeiro dia eu me sentei bem diante da imagem de Nossa Senhora da Penha. E ela disse que se sentou, se ajeitou e de repente o telefone dela começou a tocar. Ela falou assim: não vou atender porque agora eu quero rezar. E era a filha dela, que estava grávida, e ela resolveu atender. Quando ela atendeu o telefone, a filha dela falou: mãe, eu estou passando muito mal, eu preciso ir para o hospital. A gestação dela era uma gestação de risco por causa da pressão alta que ela estava tendo. E aí ela disse assim: eu preciso muito do seu apoio. Ela disse: Frei, eu não tive dúvida, o oitavário nem tinha começado, eu ajuntei minha cadeira e fui para casa. Desci o morro do convento rezando para que a minha filha se recuperasse. E lá do hospital, nós ficamos internadas. Ela disse: eu fiquei com ela o tempo inteiro. Eu olhava pelo celular toda a Festa da Penha transmitida. E ela, então, teve ali no hospital a sua filha. E assim, ela disse: eu participei de todo o oitavário da Festa da Penha. No dia da padroeira, eu falei: ai, mãezinha, eu queria tanto participar da missa de encerramento. E a missa de encerramento é no final da tarde. E às 11 horas da manhã, a filha dela ganhou alta no hospital. E ela veio. E ela disse: Frei, eu não posso trazer minha filha porque ainda não tem condições. E ela veio me contar esse relato depois da missa de encerramento. Mas eu vim aqui em nome dela e eu quero agradecer a Nossa Senhora da Penha pela oportunidade de hoje eu ter a minha filha e a minha neta com saúde e com paz. Então, essa história ela me faz entender de que às vezes a gente tem um projeto. Eu quero participar do oitavário da Festa da Penha. Era o projeto dela. Entretanto, alguma coisa mudou no caminho. Mas ela se adaptou à circunstância e mesmo assim viveu. E talvez até um oitavário ainda mais intenso e marcante do que ela tinha imaginado. Esse é o poder da fé. Quando a gente se reinventa diante da vida e percebe os sinais de Deus em tudo. E a gente, a partir dessa história que o senhor nos contou, com certeza muitos outros milagres também já aconteceram ao longo desse tempo de convento da Penha, de festa de Nossa Senhora da Penha. E aqui a gente não pode, de maneira alguma, dissociar o convento da Penha da festa da Penha, não é, Frei? Está tudo muito interligado. Isso mesmo, desde 1570 é uma das festas mais antigas do Brasil, em termos de tradição. Esta é a festa de número 455, então são aí mais de 4 séculos de história de uma festa que começou marcante. Frei Pedro Palacios, quando trouxe essa devoção para o estado do Espírito Santo, trouxe o quadro de Nossa Senhora da Penha, ele queria aqui construir uma igreja, mas também ele queria fazer uma festa dedicada a Nossa Senhora das Alegrias. E veja só como são as coisas. Ele construiu o convento e então construiu, na verdade, uma ermida, né? Primeiro. E então, depois da ermida construída, primeiro objetivo, ok, qual é o segundo? A festa. Ele, então, colocou em prática e fez a primeira festa da Penha em 1570. A festa terminou no dia seguinte, Frei Pedro foi fazer festa no céu. Ele faleceu. Cumpriu a sua missão. Então, a festa da Penha, desde o seu início, já é envolvida de emoção. E aí, não tem como não imaginar que os bastidores dessa festa, que desde o início já foi emocionante, continuam sendo tocados pela emoção, pela fé, pela alegria. Algumas coisas nós tentamos organizar, mas o espontâneo de Deus aparece em tudo. Então, não tem como pensar o convento da Penha sem a festa, porque justamente um é filho do outro. Por que Festa da Penha? Tem um significado aí também, não tem? Isso mesmo. O convento, na verdade,
poderia ser chamado de convento Nossa Senhora das Alegrias, né? Mas quando Frei Pedro Palacios trouxe o quadro, Maria escolheu morar aqui. E os portugueses utilizavam esse termo com muito mais uso do que nós. Aquele lugar é sobre uma pedra. Então eles falavam que era sobre uma penha. E assim, com o passar do tempo, o convento de Nossa Senhora das Alegrias, porque nós não gostamos de falar coisa muito comprida, né? Então nós fomos aos poucos, o convento de Nossa Senhora das Alegrias que fica lá no alto da penha. O convento de Nossa Senhora das Alegrias fica na penha. O convento da penha, festa da penha. Pronto, vamos facilitar. Então a penha se torna já uma marca registrada do povo capixaba. Onde é que você vai? Eu vou lá na penha. Onde você comprou isso? Lá comprei lá na penha. Quem que te deu uma benção? Foi o padre da penha, né? O Frei da penha. Então se tornou, e assim por isso a festa também ganha esse nome, Festa da Penha, justamente porque ela faz parte de todo esse complexo do convento, que é então um símbolo importante para todo o povo capixaba. Quem chega ao convento da Penha tem ali todo um espaço de peregrinação, precisa subir alguns metros, depois uma escadaria, é de fato uma experiência muito bonita, até chegar à capela, né? A gente consegue entrar ali na capela, perceber a devoção mesmo dos fiéis, pessoas de joelhos, pessoas rezando o seu terço, pessoas emocionadas, olhando para a imagem de Nossa Senhora da Penha. E é justamente sobre a imagem que agora eu quero saber. Essa imagem original, é essa que fica na capela? Como que vocês organizam também essa realidade? A imagem ela é original, ela veio um pouco depois de Frei Pedro Palacios. Ele trouxe primeiro o quadro de Nossa Senhora das Alegrias, mas também depois ele encomenda essa imagem. Ela chega um pouco depois dele e é a original. Ela já passou obviamente por diversas restaurações, sempre salvaguardando a sua identidade original. E o que muda na imagem a cada tempo, não existe assim um tempo específico, nós mudamos conforme a necessidade, muda o manto dela. Esse manto da imagem de Nossa Senhora da Penha, ele já foi branco, por exemplo, e por muitos anos. Ele agora ganha as cores do estado do Espírito Santo. Inclusive, às vezes eu já até falei isso, mas depois fui corrigido. A bandeira do estado do Espírito Santo tem as cores rosa, azul e branco, inspirados na imagem de Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira da catedral. Mas Nossa Senhora da Penha depois também ganha essas cores, porque ela também é a padroeira do estado do Espírito Santo. Então, como se trata da mesma Virgem Maria com títulos diferentes, é claro que não há problema, não há concorrência. Mas esse tecido, então, do manto, ele é trocado algumas vezes, para que esse manto seja cada vez sempre mais bonito. Então, tentamos garantir a beleza desse manto através dos cuidados necessários. É uma imagem que implica muito cuidado. Esses tempos nós tivemos que fazer a mudança do manto, então é montada toda uma estrutura ali para garantir que a imagem possa ser retirada com segurança, trocado o manto e devolvida com segurança também. Agora, uma curiosidade que eu particularmente achei muito interessante é que Nossa Senhora da Penha não tem um dia específico para ser celebrada. Explica para a gente, Frei, sobre isso. Ela é tão adaptável à realidade do seu filho que ela nem escolheu o dia. Ela escolheu ser celebrada depois da Páscoa, quando o calendário escolhesse celebrar a Páscoa do Senhor, porque o mais importante na vida da Virgem Maria foi seu filho Jesus. E nesse sentido, ela então nos ensina, já desde a data, que nós temos que estar sempre à espera da decisão do filho. E então a festa de Nossa Senhora das Alegrias, que aqui é chamada de Nossa Senhora da Penha, ela é celebrada na segunda-feira depois da oitava da Páscoa. É quase como um cálculo difícil de fazer, né? Uma matemática complicada, mas é muito simples. Tem o domingo de Páscoa, o domingo seguinte é o da Misericórdia, a segunda-feira já é dia de Nossa Senhora das Alegrias. E assim o capixaba vive com muito mais intensidade a oitava de Páscoa, não é? Vive. Nós franciscanos temos um costume em algumas casas nossas de que a segunda-feira depois da Páscoa nós fazemos uma pascuela, um dia de maior descanso. Aqui não tem isso não. Aqui é na terça-feira depois do dia da festa da Penha, porém a festa da Penha acaba de noite, na segunda-feira, no dia de Nossa Senhora das Alegrias. Na terça, às 6 da manhã, Frei Paulo César já está abrindo a igreja, 7 horas já tem missa, 8h30 confissões. O tempo não para. E assim a gente continua a nossa missão aqui. Então, a oitava da Páscoa, ela prolonga essa alegria da ressurreição e o povo capixaba vive isso com muita intensidade.
E a gente faz agora uma breve pausa e no próximo bloco vamos continuar acompanhando essa entrevista especial com o Frei Gabriel Delandrea, direto do alto do Convento da Penha. Uma conversa sobre espiritualidade, missão e o significado dessa festa que move multidões. Não saia daí, o Além da Notícia Especial da Penha volta já. Estamos de volta com o Além da Notícia Especial da Penha e neste bloco retornamos ao Convento da Penha, numa entrevista com o Frei Gabriel Delandrea, refletindo sobre a força da fé do povo capixaba vivida em cada passo da subida ao convento. Um caminho de devoção, esperança e de entrega. Acompanhe. Muito bonita a festa, a devoção do povo em Nossa Senhora da Penha. Inclusive, há um grande respeito por todos que moram no Espírito Santo, assim, o senhor pode me corrigir também, mas a gente conseguiu perceber isso. Até pessoas de outras religiões respeitam também essa festa, não é, Frei? Sim, porque ela é uma festa tradicional. As pessoas observam esse momento não só como um momento da fé católica, claro, os católicos, né, não precisa dizer, mas todo o povo capixaba percebe a intensidade desse momento. Eu conversei esses dias com uma pessoa que não participa de nenhuma igreja, mas ela me disse: Frei, eu sinto que a cidade fica diferente durante a festa da Penha. Eu sinto que as pessoas ficam diferentes. Então, claro, quando nós falamos de um movimento que mexe com tanta gente, nós podemos dizer que a festa tem um impacto fora dos muros da igreja. Ela chega no coração de muitas pessoas. E vocês conseguem perceber os frutos colhidos ao longo do ano até a festa seguinte? É visível isso para vocês? Sim, especialmente no voluntariado. Nós temos muitas pessoas trabalhando, contratadas na Festa da Penha, porque é necessária a profissionalização de alguns processos, né? Mas a maioria dos trabalhos são feitos por voluntários. E todos ficam numa expectativa enorme para o período da festa. E aí se preparam, se organizam. Tem gente que tira férias do trabalho nessa semana para poder viver a Festa da Penha trabalhando. Não quer sentar lá e rezar o terço, esperar tudo. Não, a pessoa quer pôr a mão na massa, quer limpar, quer trocar coisa, quer estar ali à disposição para o que for necessário. E tem um voluntário esses dias que estava trabalhando aqui limpando a pedra, tirando mato e cuidando de tudo com muito carinho. E esse voluntário é uma pessoa que é bem sucedida. E eu pensei assim, nossa, ele teria até condições financeiras de pagar alguém para fazer isso. Mas eu falei assim, irmão, por que você está fazendo isso? Aí ele me disse: Frei, enquanto eu limpo essa pedra, eu limpo o meu coração. Então eu acredito que a Festa da Penha, ela não acaba. A gente faz um intervalo aí de 300 e tantos dias para depois viver a semana da Festa da Penha. E eu acredito que é necessário até resgatar mais esse espírito festivo. É certo também que a gente não pode viver sempre de festa, não se come churrasco todo dia, é só de vez em quando, para marcar aquele dia como um dia importante. Assim também, é claro, depois da festa, os voluntários descansam um pouquinho, os freis também, não nego. Entretanto, as reuniões já começam, as reflexões sobre o possível futuro tema da festa, e toda essa organização faz com que o Convento da Penha respire esse ar festivo, mesmo fora da Festa da Penha. E hoje é uma festa que não participa ali apenas pessoas que moram em Vila Velha ou pessoas que moram em Vitória, mas vocês recebem também muitos outros turistas que desejam viver essa experiência, não é, Frei? É um prazer, é um privilégio, é uma honra receber a experiência de fé de tantas pessoas que vêm de tantos lugares, capixabas ou não. Muitas pessoas que conhecem nós e que, Frei, sempre ouvi falar, esse ano eu vou me lançar no desafio de participar. E eu queria até dizer de um outro turista. A Festa da Penha tem 455 anos. É uma senhora. Entretanto, eu digo que ela é bem moderninha, porque ela é toda transmitida pelas redes sociais aqui do convento, com o apoio de muitas TVs, inclusive a de vocês, a quem a gente já agradece muito a presença e divulgação. E muitos peregrinos fazem essa peregrinação pela internet, pelas redes sociais, acompanhando a festa do jeito que podem. Então a gente pode dizer até mesmo a partir daquilo que o senhor falou, que são muito mais do que 2 milhões de pessoas que participam, porque tem sim toda essa expansão por meio das redes sociais e com certeza essa voz da Festa da Penha chega e alcança tantas outras pessoas. Agora, quem visita o convento, além dessa experiência de fé, gente, também
tem uma experiência de beleza natural fantástica. Aqui atrás nós estamos perto da Praia da Costa, é isso mesmo, não é, Frei? E a gente consegue visualizar Vila Velha, uma beleza imensurável, algo fantástico, uma experiência que traz muita paz. E eu acho que olhar para essa realidade da natureza também já começa ali, já tem o início do contato com Deus, não é, Frei? Sim, eu tenho certeza que Nossa Senhora da Penha caprichou. Pensou nos detalhes. Pensou Como nos mãe, detalhes. pensou Sim. nos detalhes. Ela sabia que todos os dias aqui viriam muitos filhos aflitos rezar, pedir aconselhamentos diversos. Nós ouvimos muitas pessoas através do sacramento da reconciliação, através das bênçãos, mas ela caprichou, porque eu já ouvi essa expressão e é verdadeira: quando você às vezes tem um problema, você deve de vez em quando olhar para o horizonte, para contemplar e perceber que a vida não é só aquilo ali que você está vivendo. E o Convento da Penha é esse exercício. Não tem como subir ao convento sem olhar para o horizonte e aí nesse ano jubilar dizer um horizonte de esperança. Então é muito bom para todos os fiéis. Eu já aconselhei muita gente aqui que veio buscar uma bênção, aflita. Eu falava assim: vai ali no muro do convento e olha para o horizonte. Perceba que a vida é muito maior e que você vai vencer esse desafio, que tem a mão de Deus ali. E para mim também, muitas vezes, na administração do convento, nas atividades, sempre tem muitos desafios. Aí eu abro a janela e olho o horizonte. E eu sabia que Nossa Senhora escolheu esse lugar porque ela queria que os seus filhos e filhas contemplassem a beleza. E na igreja nós sabemos que a arte, a beleza, eles não estão ali à toa. Ao contemplarmos a beleza, queremos também sermos belos. Isso faz parte da espiritualidade franciscana também. Faz, porque São Francisco, ele era muito simples, mas artista. Ele era capaz de expressar através da arte, através da beleza, a experiência de fé, o cântico das criaturas, a própria experiência da simplicidade, mas aliada à contemplação. E esse santuário é franciscano por natureza, mariano porque é uma casa de Nossa Senhora da Penha, mas ela não fica chateada não, ela entende que é um santuário mariano franciscano. E um santuário precisa de recursos para manutenção, precisa ali de restauração, precisa ser mantido para bem acolher esses peregrinos. Sim. Como que vocês então mantêm todo esse espaço, Frei? Com muito trabalho. Confesso que tem dias que a gente até fica meio assustado, né, com os boletos, mas garanto a vocês, quem quer trabalhar é honrado e conquista. Nós aqui já vencemos muitos desafios. Por exemplo, para o convento, aqui para a Festa da Penha, é uma tradição da pintura. Como eu cheguei esse ano, eu decidi, eu não vou pintar o Convento da Penha, mas não contei isso para ninguém. Fiquei quietinho, mas se alguém viesse falar alguma coisa, ia desconversar. No dia que eu decidi isso, eu estava conversando com uma pessoa, com um benfeitor do convento, mas em nenhum momento eu comentei sobre pintura. E ele do nada falou assim: Frei, eu vou doar pintura para o convento esse ano, tá bom? Eu já entendi. Quem manda aqui é Nossa Senhora. Eu já me recolhi na minha insignificância e falei assim: se eu não queria pintar, mas ela quer pintado. Toda pessoa que vai receber uma visita quer deixar a casa bem bonita. E ela sabia que ela na festa iria receber muitos filhos e filhas. Por isso ela queria que tudo estivesse bem pintadinho e proveu, através da providência divina, a pintura do convento. E aí, claro, ficou da nossa parte a mão de obra, mas com muita sensibilidade, os freis me ajudaram também. Nós fomos conversando com o povo, que foi muito generoso e nos ajudou na pintura. Então, nós procuramos fazer muitas atividades. É claro que às vezes você poderia conseguir alguns recursos até com mais facilidade, mas eu gosto de dizer, o Convento da Penha é sim um ponto turístico? É, mas mais do que um ponto turístico. Em primeiro lugar, é um santuário. E quem tem que manter, sustentar esse santuário é o povo de Deus. Nós freis vamos trabalhar e trabalhar muito, mas o povo também é muito generoso e nos ajuda na manutenção através do trabalho voluntário ou então através do recurso financeiro que é necessário, sim. Nós não sobrevivemos de vento, mas com certeza não falta, porque é de Deus.
e Deus honra aquilo que é dele. Então, com muito cuidado, muito jeito, nós estamos tentando fazer o melhor. É claro, temos muitas coisas para resolver. Uma casa de 450 anos vai ter muita manutenção e às vezes eu brinco que eu tenho até medo de abrir uma certa porta ou janela porque é capaz de descobrir uma novidade, né? Mas por outro lado, ao passo que vem as novidades, vem também as resoluções. Então, vamos enfrentando com coragem esses desafios que fazem parte da vida e sabendo que é de Nossa Senhora, ela nos ajuda. Frei, eu quero agradecer pela sua conversa conosco aqui nessa entrevista tão agradável. A gente até podia esticar um pouco mais o tempo, mas a gente sabe o quanto que é corrido também para vocês nesse período. Agradecer por ter aberto as portas para a TV Canção Nova, para a gente poder fazer essa entrevista nesse local maravilhoso e pedir que sempre Nossa Senhora da Penha possa guiá-los nessa missão tão bonita de levar ao povo de Deus essa devoção mariana. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Eu confesso que às vezes nem dá tempo de vir aqui nesse lugar tão bonito e eu estou também feliz de poder conversar com vocês aqui. E mais do que isso, poder chegar na casa das pessoas contando dessa nossa devoção que é a Virgem das Alegrias. Povo brasileiro, pessoas que nos acompanham. Eu sei que muitos são os motivos que talvez nos desanimariam na caminhada. Mas nós temos a certeza da ressurreição. Nós temos a certeza de que não caminhamos sozinhos. E, por coincidência, a capital do estado do Espírito Santo se chama Vitória. E o convento da Penha fica na cidade de Vila Velha, mas bem encostadinho já no limite entre o rio que atravessa até a cidade de Vitória. E eu gosto de brincar aqui e dizer assim, quando a gente desanima e acha que os desafios são muito difíceis, a vitória está ali do outro lado. Então eu tenho certeza que nós, ao celebrarmos Nossa Senhora das Alegrias, queremos proclamar que vamos enfrentar os desafios da vida. Não há quem passou por essa vida sem enfrentar desafios, o próprio Senhor também enfrentou. Entretanto, nós enfrentamos o desafio com uma certeza: a vitória. Não tem como dar errado, já deu certo. É só a perspectiva que nós podemos adotar da leitura da vida. A Virgem Maria poderia ter desanimado muitas vezes, foram muitos os desafios, mas ela estava certa de que a vitória estava certa. Não tinha como não dar certo a missão do Filho. Então nós também contemplamos essa certeza, por isso vivemos a nossa devoção a Nossa Senhora das Alegrias. E eu desejo aqui do Convento da Penha uma bênção especial para todos que nos acompanham por essa TV querida Canção Nova. Que é esta equipe de trabalho que está aqui, que todas as pessoas que acompanham este meio de comunicação possam sentir a bênção aqui do Convento da Penha. Que Nossa Senhora das Alegrias possa visitar o coração de cada um e agora encher com esse dom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Posso pedir uma licença poética? Claro, fica à vontade. Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! E essa festa da Penha que você está conhecendo reúne populares, reúne devotos, reúne pessoas curiosas, turistas, autoridades em geral, o povo do Brasil que vai para o Espírito Santo nesta época do ano. Nossa equipe também conversou com o deputado federal Evaí de Mello, que fala sobre a importância do turismo religioso para a economia do Espírito Santo e como a fé também pode gerar desenvolvimento para a região. Mais do que uma tradição centenária, a Festa da Penha é um testemunho vivo da confiança do povo na intercessão da Virgem Maria. Homens, mulheres, famílias inteiras se unem em oração numa festa que mistura cultura e fé. Ao meu lado aqui, o deputado federal Evaí de Mello, capixaba, que já participou muitas vezes desse momento e vai conversar um pouquinho conosco sobre esse sentimento de fé. Deputado, enxergar, muito mais do que enxergar, mas sentir a fé do povo capixaba, o senhor que já participa há tanto tempo aqui desse momento, o que expressar? Olha, é o tamanho da nossa responsabilidade. Quando o Vasco Fernando Coutinho, que foi nosso donatário, chega ao Espírito Santo em 1535, e por isso o Espírito Santo, porque era o 8º de Páscoa, né, da festa de Pentecostes, e naturalmente trouxe com ele a imagem de Nossa Senhora da Vitória, que aqui acabou ganhando o nome carinhoso de Nossa Senhora da Penha,
em função e a referência de onde ela foi elevada. Nossa Senhora que, naquele momento que chega aqui, o Vasco Fernando Coutinho, cede o seu manto para ser as cores do nosso Estado. Portanto, tudo que foi edificado e construído na história, também política do Espírito Santo, foi sempre em torno dessa figura tão importante que é Nossa Senhora e que aqui se tornou a nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. Daí remete não só à questão religiosa da fé, dos valores, de toda a espiritualidade em torno dessa nossa imagem, mas naturalmente da responsabilidade e da tradição do povo capixaba. O território capixaba foi construído em torno de Nossa Senhora da Penha e por isso, naturalmente, remete a todos nós essa nossa responsabilidade. O espírito capixaba, que nessa bandeira do seu manto depois tem cravado, né, uma frase jesuítica, trabalha e confia. São Tomás de Aquino, trabalhe como se tudo dependesse de ti, e confie como se tudo dependesse de Deus. Portanto, aqui é literalmente as terras do Espírito Santo abençoado por Nossa Senhora, e que faz parte das nossas famílias. Eu sou do interior, né, e a grande viagem nossa do ano, né, a gente fica até emocionado, se preparava para um dia vir ao Convento da Penha, né, a gente fazia todo esse trajeto da oração do texto, da reza, da fé. Nós fomos educados, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós, né, educados a amar Nossa Senhora, a respeitar Nossa Senhora. Portanto, o capixaba tem isso no seu espírito, no seu comprometimento, e que naturalmente hoje se reverbera por esse evento maravilhoso, essa grande festa mariana, que se tornou a grande festa da família. Porque também, além da tradição, da fé e da oração, é onde nossas famílias transmitem os valores para os seus filhos. O senhor trouxe um pouco desse contexto histórico também de fé, mas a gente pode também caracterizar esse momento como um patrimônio cultural do povo capixaba. A fé e a devoção a Nossa Senhora se transformou num ativo importante da nossa tradição e da nossa cultura. Então as coisas se confundem, porque ao falar das terras do Espírito Santo, da nossa agricultura, da nossa indústria, do nosso comércio, tudo é em torno de Nossa Senhora, em torno do nosso Convento da Penha. Então não é que tem essa confusão, é a mesma coisa, né? Para nós a fé, a nossa tradição, a nossa vida, a nossa cultura, o nosso trabalho, né, ele tem sempre como referência, não há um capixaba que um dia não tenha olhado para o Convento da Penha, não tenha ido aos pés de Nossa Senhora e pedido a sua proteção, a sua bênção. E Nossa Senhora, como mãe, sempre nos acolhe. Muito obrigada. Nós conversamos então com o deputado federal Evair de Mello e a gente de fato consegue sentir essa expressão de fé e de amor à Virgem Maria. 455 anos, uma história de devoção à Nossa Senhora na Festa da Penha. A Festa da Penha 2025 foi marcada por oração, emoção, tradição e um povo que caminha com Maria, mesmo em meio aos desafios do tempo presente. Vamos rever agora os melhores momentos da festa, que mais uma vez mostrou a força da devoção capixaba a Nossa Senhora da Penha. Uma devoção que atravessa gerações. No alto do Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, encontramos uma família que passa de pai para filho a tradição mariana. Juntos, chegaram aos pés de Nossa Senhora da Penha para agradecer, pedir bênçãos e viver mais um capítulo dessa história de fé. O meu sentimento é muito grande, porque sempre eu tenho vindo todo ano com a minha família e a gente vem buscar graça, porque cada dia que a gente busca, recebe. É aqui no alto do Convento da Penha que a fé do povo capixaba se renova a cada ano. Este lugar, que guarda mais de 4 séculos de história e devoção, continua sendo destino de quem sobe a montanha levando no coração agradecimentos e pedidos à Virgem da Penha. E é essa fé viva que faz da Festa da Penha a terceira maior festa mariana do Brasil, celebrada há 455 anos. As festividades acontecem sempre na oitava da Páscoa, marcada por uma programação intensa de oração, encontros e romarias. Todo mundo já sabe que a Semana Santa no Espírito Santo dá uma esticadinha. Claro, a Semana Santa é a semana das semanas, mas a segunda semana mais importante para o capixaba continua com a Festa da Penha. Em um dos pontos mais altos da programação, a Romaria dos Homens, mais uma vez, emocionou a todos. No sábado, milhares deles atravessaram as cidades de Vitória e Vila Velha, em oração, segurando velas e caminhando diante da imagem.
uma tradição que já dura 70 anos. Muita emoção, muita bênção, graças a Deus. Eu venho há mais de 40 anos. No domingo, no Parque da Prainha, aguardando a chegada da Romaria das Mulheres, encontramos Dona Carmelita, de 100 anos, testemunhando sua fé com alegria e gratidão. É tudo de bom no mundo, a melhor coisa que existe, graças a Deus. A senhora já participa há quanto tempo? Milhares de anos, e nem posso nem dizer quantos anos. A edição da Festa da Penha 2025 terminou, mas o chamado da mãe, Nossa Senhora da Alegria, permanece com um convite feito aos fiéis: confiar, caminhar e recomeçar sempre como peregrinos da esperança. E a gente chega ao final desse Além da Notícia muito especial, com o coração cheio de gratidão, recordando sempre que Maria é presença constante na vida do povo capixaba e de todos nós, povo católico, das comunidades mais simples aos grandes eventos de fé. Neste mês de maio, que já está quase terminando, renovamos nosso olhar sobre Nossa Senhora, que intercede por nós, nos aponta o caminho para o seu Filho, e assim a gente deseja uma boa noite. E olha, uma gratidão muito especial a toda a organização da Festa da Penha, que ao longo dessas últimas décadas e séculos vem tornando a fé e a devoção mariana no Brasil muito mais linda. Nossa Senhora da Penha continue abençoando o trabalho de vocês, todo o Espírito Santo e todo o nosso Brasil. Boa noite, e a você que esteve com a Canção Nova, até o nosso próximo encontro.